Como vota o PT? Nós estamos vivenciando uma necropolítica. Ou, utilizando o termo de Foucault, nós estamos vivenciando uma thanatos política, a política da morte. Esta proposta de reforma, que não é reforma, é a proposta de arrancar do povo brasileiro o direito a uma aposentadoria. E aqui nós vamos ver vários títeres ou sabujos de um discurso que a população refuta. A população, em 65%, na última pesquisa, diz não a essa reforma da Previdência. E o que quer esse requerimento? Acelerar a construção da necropolítica através desta matéria. E nós estamos aqui para resistir, porque nós temos lado. E o lado são dos trabalhadores rurais, das mulheres, dos professores, daqueles que estão em extrema pobreza, o lado do povo mais pobre desse país. Por isso, nós somos... O PT vota não. Como vota o PSL? Sim. O Novo. Voto sim. Novo. Como vota o bloco PDT, Avante, PV? Senhor presidente, nós não podemos nos conformar com o fato dessa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a quem compete examinar a legalidade, a constitucionalidade, a boa técnica jurídica, não poder destacar, não poder suprimir e não poder, por via de consequência, tratar do mínimo dos mínimos, ao menos tratar da desconstitucionalização dessa proposta, que é uma grande aberração, é o radicalismo dos radicalismos. Portanto, nós vamos votar não, senhor presidente, porque entendemos que acelerar o procedimento atenta contra princípios elementares que não são concedidos ao nosso entendimento. PDT vota não. Como vota o PR? PR vota sim, senhor presidente. PR vota sim. Como vota o PSB? PSB, senhor presidente. Vota não. Nós andamos, como aqui foi posto na audiência pública, andamos no nosso estado de Pernambuco, fizemos audiência em Jupi, Alagoinha, Afogado da Engazeira, estamos andando, defendendo pelo povo na Previdência, e a gente não pode admitir que um assunto desta magnitude, para todo o povo brasileiro, seja acelerado de uma forma que não é bom para o regime democrático e não é saudável, principalmente para aqueles que mais precisam. Acho que em toda democracia há uma situação e a oposição. O povo nos colocou na oposição e nós devemos cumprir esse papel com muita honradez, mas com muito respeito. Respeito a esta casa, entendendo que a liturgia do nosso regimento deve ser preservado, que a gente não precisa atropelar os prazos para não fazer nenhuma injustiça e botar o povo que mais precisa para pagar a conta. Por isso, o PSB, em favor do povo brasileiro, vota não. PSB vota não. Como vota o PRB? PRB, senhor presidente, tem se aprofundado no tema da Previdência e mais cedo ou mais tarde nós reconhecemos que temos que enfrentar o debate, discutir aprofundadamente o tema e temos divergências em diversos pontos da proposta inicial, mas consideramos que a discussão tem que ser enfrentada e nós votamos sim. Como vota o PSDB? PSDB vota sim. Vota sim. Como vota o Solidariedade? Solidariedade orienta sim, senhor presidente. Como vota o Podemos? Podemos. Como vota o PSOL? Senhor presidente, o PSOL vota não a esse requerimento e entende, inclusive, que essa tentativa de acelerar trabalhos, inclusive sem distribuir antes o relatório do relator, né, é para confundir, é para não notificar a sociedade e a opinião pública, porque essa reforma da Previdência é a reforma da Previdência dos banqueiros. Isso precisa ficar claro. Capitalização é privatização. 40 horas de trabalho, 65 anos no país do desemprego, da informalidade, da sazonalidade, significa acabar com a previdência pública no nosso país. E acabar com o BPC é uma violência tão grande
contra o cidadão, o idoso no nosso país. Por isso, nós não podemos concordar com esse encaminhamento. PSOL, não. Como vota o PROS? PCdoB? PROS, deputado. PROS vota sim, presidente. PROS vota sim. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, essa matéria é de grande interesse para todo o povo brasileiro, especialmente aqueles que trabalham, senhor presidente. Essa matéria não pode ser votada a toque de caixa. É necessário que exista sobre ela um amplo debate para que todos tomem conhecimento do que traz a PEC e do que irá prevalecer depois das votações na Câmara dos Deputados e no Senado. Senhor presidente, Baltazar Gacian já dizia muitos anos atrás que a pressa é um artifício para enganar a prudência. Não sei por que tanta pressa em matéria tão complexa que depois de decidida não poderá se voltar atrás, porque aqui se caminha celeremente para impor à Previdência Social tantas dificuldades que eu creio que, se essa PEC for aprovada, ela deixará de existir. Por isso, senhor presidente... Voto não, deputado? Aqui. Por isso, o PCdoB encaminha o voto não. Perfeito. Como vota o PSC? Como vota o cidadão... PSC, deputado Paulo Martins. Vota sim. Como vota o Cidadania? Senhor presidente, a cidadania vota sim. Mas antes de mais nada, é preciso dizer que previdência pública é para quem ganha menos e não quem ganha mais e se aposenta cedo. Por isso, a proteção aos trabalhadores rurais, ao BPC, e vamos discutir atentamente a capitalização. Este é um item que nós queremos discutir em favor daqueles que fazem parte da Previdência Pública. Como vota o Partido Novo? Presidente, 56% do orçamento do Brasil vai para pagar a Previdência. 20% da população só recebe esse benefício. 40 milhões de pessoas, são 207 milhões. Existe uma elite que recebe 10% de tudo que o Brasil arrecada. E aí as pessoas dizem, quem vai pagar o déficit? Esse déficit é histórico. O PT teve 18 anos no governo e não fez nada para corrigir o déficit, não é de agora. A gente já atrasou muito essa discussão e a gente precisa ter coragem de enfrentar. Por que não hoje? Quando o Guedes não veio semana passada, aí disse que o Guedes não tinha coragem, que a gente estava retardando o processo. Nós não queremos retardar, vamos sim discutir essa Previdência agora. 30 milhões de pessoas têm uma média salarial de R$ 1.450. Essa Previdência é uma solidariedade do prejuízo. A gente precisa enfrentar esse tema. O Partido Novo vota sim. O Partido Novo vota sim. Como vota o Patriota? Senhor presidente, seguindo uma linha próxima ao Novo, nós entendemos que qualquer projeto em que pensamos individualmente para que cada brasileiro tenha algum tipo de perda, prejuízo ou qualquer outro valor, é complicado realmente. Ninguém está falando aqui que vai ser um projeto maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. Inclusive, hoje, o próprio presidente da República já deixou isso claro em uma das suas entrevistas. Mas a gente tem que entender que, com um déficit de 171 bilhões de reais na Previdência, causando um déficit primário do governo central de 120 bilhões de reais, não existe capacidade de investimento, não existe capacidade de recurso na saúde, nem educação, em nenhuma outra esfera. Então, não há opção para o Brasil que não seja discutir e, obviamente, entender o ponto de cada um, cada partido, mas discutir a reforma da Previdência. O Patriota vota sim. Patriota sim. Como vota a liderança do governo? Pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres, pelos desempregados, pelos empresários que não aguentam mais a tributação, pelo futuro e não pelo passado. Que bom que nós estamos unidos aqui e vamos votar hoje sim. Governo, sim. Governo sim. Como vota a maioria? Aí, minoria, você não vai chamar nem a oposição? Como vota a oposição? Presidente, eu preciso dizer, aqui no âmbito da CCJ... Qual partido, deputado? Oposição, pela oposição. Pela oposição, perfeito. Eu preciso dizer que nós estamos muito preocupados com essa pressa toda,
porque pelos números já coletados pelo nosso partido, pelo PSB, nós estamos realmente enxergando tudo isso com muita preocupação. Imagine só que lá na Paraíba tem um município com 10 mil habitantes e os munícipes, os beneficiários da Previdência, recebem mensalmente 2 milhões de reais. Tirando a economia falada pelo governo Bolsonaro, esse município, apenas esse município, vai perder R$500 milhão todo mês. 70% dos municípios do Nordeste, presidente, recebem mais dinheiro da Previdência, os seus beneficiários, do que o próprio repasse de FPM em cada um deles. É realmente algo muito grave, que poderá gerar um caos social terrível no Brasil. Vamos tirar de quem tem, e não tirar da pobreza, senhor presidente, e não tirar da pobreza. Portanto, o nosso voto é sem pressa, votando não. Voto não. Como vota a minoria? Presidente, Pompeu de Matos. Pela minoria, deputado? Sim, sou Pela vice-líder da minoria, presidente. Perfeito, deputado, com a palavra. Conhecimento de Vossa Excelência. Perfeito. Dizer que nós não temos que ter pressa, presidente. A pressa é inimiga da perfeição. Aliás, passa a impressão aqui que se trata de tirar o pai da forca. É um desespero nessa casa aqui, correndo tudo. É como se o pai estivesse sendo enforcado e o desespero vai lá para tirar o pai da forca. Não, não está. As pessoas não estão sendo enforcadas agora. Serão enforcadas depois, se a Previdência for aprovada, da maneira que está. E é hora de debater, de esclarecer, presidente, entre nós e nós esclarecer o povo. Por exemplo, esclarecer o Novo. Esclarecer o Partido Novo, que diz que 56% se gasta com a Previdência. Para ele aprender, 56%, deputado, é o juro que paga para os seus bancos. Os bancos dos novos, para os novos bancos, para os velhos bancos. Então, é hora de esclarecer entre nós aqui. Nós temos que fazer um bom debate para salvar o povo da forca, porque vão enforcar o nosso povo com essa proposta da reforma da Previdência, presidente. Por isso, presidente, a minoria vota não. Minoria vota não. Presidente, direito de resposta, presidente. Deputado, nesse momento não. Ele mencionou nominalmente, presidente. Não mencionou Vossa Excelência, deputado. Sim, tem que Não ensinar o mencionou, deputado não do Partido vosso nome, Novo. deputado. É óbvio que era para Vamos mim. terminar esse processo. Como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB? Deputado Kim. Presidente, menos discurso demagógico e mais votação. O Democratas orienta assim. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. O Partido dos Trabalhadores muda a orientação para obstrução. Senhor presidente, Obstrução o em pessoal defesa da altera vida. para obstrução. E Pessoal e PT contra obstrução. os fake news. O dizendo PDT que também troca 56% para obstrução, do viu? orçamento- A oposição muda para obstrução. PDT, oposição, obstrução. O PCdoB muda para obstrução. Está em votação, deputados. Minoria, obstrução, presidente. Minoria, obstrução. PCdoB, obstrução. PSB muda para obstrução. Tá? PSB, obstrução. Presidente, Deputada. Pessoal, obstrução também. Pessoal, obstrução. Está aberto o processo de votação, deputados.